Juntos novamente, continuamos o estudo do livro Tormentos da Obsessão. Capítulo 10. Experiências gratificadoras. Hospedado em agradável apartamento situado no pavilhão, por onde caminhamos pela manhã, atendendo à gentileza do seu diretor que nos ofereceu para o período reservado ao nosso estágio, quando retornamos e despedimos-nos, fomos conduzidos por Almério ao novo domicílio. Ficando a sós, após agradecer ao dedicado companheiro, não me pude furtar a reflexões oportunas. Para onde dirigisse o pensamento, encontrava presente a misericórdia de Deus através dos seus embaixadores. O amor desse espírito superior, o venerável Eurípides Barçanufo, conseguia edificar um ninho de paz para alguns dos náufragos da jornada terrestre, especialmente aqueles que não deveriam fracassar ante o fragor das marés bravias que se sucedem na sociedade terrestre. E não obstante, sucumbiram. Honrados pelo conhecimento da revelação espírita, como se enganaram a ponto de retornaram em situação calamitosa. Os esclarecimentos, as advertências oferecidas pelo Espiritismo constituem um barco de segurança para a travessia orgânica no processo evolutivo. No entanto, fazia-se expressivo o número daqueles que, mesmo informados da realidade da vida, optaram pelas enganosas paixões de breve duração, entorpecendo a consciência nos vapores do egoísmo e dos desejos infrenes que os conduziam ao malogro. Não são poucas as pessoas que, ignorando a doutrina espírita e respeitando-a, acreditam que o fato de alguém esposar as lições que defluem das páginas luminosas da codificação, das obras que lhes são subsidiárias, de imediato o torna um ser renovado e imbatível. Isso deveria ocorrer, sem dúvida. No entanto, em razão das heranças ancestrais negativas e das múltiplas vinculações com o vício, cujos resíduos permanecem por longo período, impregnando o perispírito, nem sempre o candidato à edificação de si mesmo consegue o objetivo a que se propõe. Para que isso aconteça, torna-se imprescindível todo o empenho e sacrifício pessoal, renunciando às fortes tendências perturbadoras a fim de realizar a transformação moral imprescindível à felicidade. O expositor, o escritor, o médium espírita, melhor do que qualquer outro adepto da doutrina do Consolador, são portadores de altas responsabilidades, devendo viver na conduta os conteúdos que oferecem aos demais. Com destaque, porém, o medianeiro esclarecido por sentir e manter contato direto com o mundo extrafísico, tornando-se instrumento das comunicações dos imortais, está consciente do significado dos valores morais que deve cultivar, a fim de não se deixar dominar pelas fantasias e fanfarronices do egoísmo, do orgulho, da presunção que o tentam constantemente, mas não dispõe de recursos mais valiosos e profundos para o convencerem. Sucede, no entanto, que o conhecimento apenas não basta para oferecer resistência a pessoa alguma ante as inclinações para o mal, para a desordem interior. Após consegui-lo, faz-se imprescindível vivenciá-lo, passo a passo, momento a momento, mantendo vigilância e coerência na conduta, a fim de não se comprometer negativamente, desviando-se do caminho da retidão. Simultaneamente, não podemos esquecer, há um adversário traiçoeiro e perverso, sempre alerta para torpedear as aspirações do soerguimento daqueles que se encontram comprometidos com a retaguarda. São os inimigos espirituais, que devem merecer muita atenção. Testemunhas e acompanhantes da humanidade terrestre, inspiram-nos, participam das suas atividades, tornam-se companheiros inseparáveis do seu comportamento e, no entanto, graças ao livre-arbítrio de que cada um dispõe, que conseguem interferir nas vidas com as quais se associam, materializando os seus intentos malsãos em razão da predominância das inclinações vinculadas ao egotismo, ao orgulho, à soberba, aos interesses mesquinhos que permanecem com as suas sequelas tormentosas naqueles que lhes tombam nas armadilhas. Por outro lado, os bons espíritos não cessam de inspirar, de interceder,
de oferecer proteção a todos quantos se lhes facultam a ajuda, utilizando-se de todos os recursos possíveis para que os seus afeiçoados consigam desobrigar-se dos compromissos assumidos, alcançando o patamar da vitória. Precatem-se, portanto, aqueles que aspiram pela felicidade, por alcançar êxito nos empreendimentos que realizam com os recursos da oração, da paciência e do trabalho elevado, a fim de manter o pensamento em faixa superior de reflexões, evitando, desse modo, serem alcançados pelos petardos mentais e hipnoses dos seus comparsas de ontem, hoje investidos de propósitos doentios e vingativos. Encontrava-me desse modo, extasiado com os providenciais recursos de atendimento aos que tombaram nos fundos abismos da insensatez durante a jornada humana. Refletindo em torno das instruções recebidas e diante da vida estuante, recordava-me da frase lapidar que encima incontáveis sepulturas terrestres: repousa em paz. Apesar disso, constatava que somente existe movimento, nunca repouso absoluto, mesmo em relação à matéria, que experimenta os fenômenos transformadores das células e das moléculas. O espírito, esse peregrino da imortalidade, mesmo quando em profunda hibernação, que é sempre transitória, está vivo e pulsante. Ao mesmo tempo, como é lamentável a informação equivocada de algumas religiões em torno do sono perene, até o momento em que soarão as trombetas anunciando o dia do juízo final. A simbologia que assinalava o despertar de cada consciência foi transformada em realidade sem qualquer análise da sua possibilidade. Em toda parte, a vida estua de maneira dinâmica, morre uma forma para dar lugar a outra, mais específica, ininterruptamente. A cada instante, essa alteração se apresenta no universo. Galáxias são absorvidas pelos buracos negros e outras surgem, gloriosas. No entanto, na ótica desses religiosos ortodoxos, o espírito deve permanecer em atitude inútil, ou, segundo os negadores da vida, sucumbindo ante o fenômeno biológico da desintegração molecular. São conclusões ingênuas de ambos os grupos, porque, acostumados ao conceito antropomórfico de Deus, esquecem-se de aprofundar-lhe a grandeza. Naquela comunidade, a ação era a mola mestra a vibrar com dinamismo em toda parte. Continuação natural das realizações terrenas convidava-nos ao trabalho, a autoaprimoramento, de construção no bem em favor do próximo e de nós mesmos, sem que isso constituísse violência aos falsos créditos para a santificação. O mesmo sol que aquece a terra é o incomparável céu estrelado a que me acostumara a contemplar enquanto no corpo físico, ali estavam, irradiando beleza, concitando-me a reflexões graves sobre a excelsitude do amor e a necessidade de crescimento moral e espiritual. Constituída de material específico, maleável à ação do pensamento, quase tudo se assemelhava a uma cidade terrestre, aprimorada, sem os excessos de perturbações e tumultos, porém igualmente regida por leis e estatutos próprios. Compreensivelmente, o céu de delícias, no qual o trabalho é abominado, não deixa de ser monotonia, insensatez e cansaço. Da mesma maneira, o inferno, com suas labaredas que ardem e queimam as carnes da alma, sem nunca as consumir, não resiste a qualquer indagação da lógica em torno do amor, que nunca perdoa e sempre castiga com a eternidade o erro relativo que foi praticado. O espírito é herdeiro de si mesmo, armazenando sempre as experiências e ascendendo de esfera em esfera, cada vez menos densa, até alcançar a erraticidade superior de constituição sublime. Regem e estuam em todo lugar um movimento, o trabalho de solidariedade e de socorro, de reeducação. Sempre existem soluções para os dramas mais complexos e as desgraças mais tenebrosas. Não me podia furtar, portanto, ao mergulho na gratidão do Criador e a Jesus, que nulo desvelava, cujo exemplo de dedicação e sacrifício infunde em milhões de vidas o desejo de servi-lo, de distribuir misericórdia, compaixão e auxílio por amor. Os minutos corriam céleres, pois que o momento de júbilo parecem ser portadores de velocidade incomum.
enquanto aqueles de sofrimento apresentam-se lentos e intérminos. Procurando sintonizar com a psicosfera reinante, aguardei a noite amiga para iniciar-me na ação socorrista e aprender a experiência do serviço fraternal. Após orar, agradecendo ao Senhor as concessões de que me via objeto, procurei alguns momentos de repouso, pensando nas atividades que deveriam ter lugar naquele pavilhão, conforme anunciara o gentil orientador. Às 22 horas, Alberto me veio buscar, conduzindo-me até recinto simples, onde se encontravam presentes diversos espíritos treinados nas excursões às zonas excruciantes e dissipadoras das faixas inferiores, o Dr. Inácio e o amorável Eurípedes. Reunidos em clima de amizade e expectativa, o benfeitor orou por superior proteção para a tarefa programada através de sentida oração, gerando um clima psíquico de inefável harmonia, após o que sintetizou. Desceremos em grupo a especial região terrestre de muito sofrimento espiritual, onde se homiziam atormentados e atormentadores em desesperação recíproca. Todos eles, porém, irmãos nossos, que se deixaram colher na rede das dissipações que se permitiram, sucumbindo ante o fascínio das obsessões e da desenfreada conduta nas paixões tenebrosas. Não nos cabe, em momento algum, julgar aqueles que se equivocaram, nem revidar as provocações dos seus sicários, impenitentes, igualmente infelizes na loucura que se permitem. A misericórdia de Deus estende-se a todos igualmente. No entanto, somente aqueles que começam a despertar para a realidade de si mesmos logram beneficiar-se. Fez uma pausa oportuna e, com entonação de voz que traía responsabilidade e zelo, acrescentou: todas as criaturas terrestres, espíritos reencarnados que são, possuem percepção mediúnica que o futuro se encarregará de estudar com seriedade, a fim de ser utilizada com elevação, tornando-se um sentido a mais que será conquistado a pouco e pouco, lentamente incorporando-se aos demais sensoriais. O eminente codificador informou que a mediunidade radica-se no organismo, sendo, portanto, uma conquista do processo evolutivo para facilitar o crescimento do espírito que no corpo imprimiu essa função. Aqueles, no entanto, que são portadores de capacidade ostensiva e se comprometeram ante o berço em vitalizá-la pelo exemplo de honradez e abnegação, quando se entregaram ao uso indevido das forças de que eram portadores, ataram-se a infelizes adversários pessoais, assim como do bem que lutam milenarmente para a instalação da loucura no mundo. Alguns deles que se rebelaram contra Jesus por haver, no corrente milênio, sido vítimas das injustiças e dos crimes hediondos praticados contra as suas existências e daqueles a quem amavam pelos falsos cristãos do período medieval. Transformaram-se em justiceiros e vingadores que pensam desafiar as soberanas leis da vida, sem compreender que são utilizados na alucinação a que se entregam pela divina justiça, que lhes permite serem os braços que alcançam os delinquentes que com eles sintonizam para despertarem após as dores extenuantes que lhes são impostas. Então, meus amigos, comentários meus aqui. As pessoas não podem confundir o cristianismo com cristãos. Os seres humanos ainda são ignorantes. Eles fazem das suas religiões ferramentas para provarem os seus interesses. Então, foram muitas as religiões que usaram da sua autoridade para conduzir povos ao seu próprio interesse e não para o interesse da elevação espiritual, da fraternidade que o Cristo ensinou. Então, erros como a Inquisição, como os cruzados, só trouxeram dor, usando para isso o nome de Jesus. É um engano muito grande que precisamos sempre ter em mente. Não podemos também criticar
esta ou aquela religião por conta disso. Devemos agradecer aos católicos, à Igreja Católica de Romana, que trouxe o conhecimento de Jesus até os dias de hoje. Agora nós podemos reformar o que foi feito e reviver o cristianismo primitivo, aquele que Jesus nos ensinou. Vamos continuar com a leitura. Rabinos judeus, mulás muçulmanos, que foram suas vítimas preferidas durante o período da hedionda Inquisição, transferiram o seu horror ao suave mestre, foi o que eu acabei de conversar com vocês, em nome de quem os seus algozes se apresentavam, permanecem nessas províncias de aberrações e crueldade, distantes da esperança e da compaixão. No entanto, isso ocorre em razão do livre-arbítrio de cada um, porquanto no momento em que é disparado o raio do arrependimento, da súplica, lhes escapa do coração dirigido ao Pai. São-lhes enviadas as providências necessárias para os atender. Nunca cessa o amor soberano em favor dos seres sucientes. Novamente se fez silêncio, logo após concluiu. Nossa atividade logo mais terá lugar em nosso querido planeta, em região pantanosa, que a imaginação humana descreveria como infernal. Nosso objetivo é resgatar Ambrósio, que ali se encontra há quase 2 dezenas de anos. Guardaremos vigilância e oração em nossa vilegiatura espiritual. Faremos parte de caravana de nobre entidade que fora na terra Rainha Isabel de Portugal, considerada santa, que se dedica a esse mistério há muitos anos como mensageira do amor, mantendo irrestrita confiança em Deus. De imediato, notificados que a caravana da magnânima benfeitora chegaria em breves momentos, dirigimos-nos ao jardim a fim de aguardá-la. Recomendo mais uma vez a leitura do livro que conta toda a história da Isabel de Portugal. Espírito maravilhoso, vale a pena conhecer. Continuando. A minha mente atropelava-se com interrogações que a ocasião não permitia esclarecer. Procurei relaxar ante o gesto fraterno de Alberto, que parecia entender-me a perplexidade e a inquietação, passando a manter uma conversação descontraída e promissora com o gentil amigo. Vimos acercar-se então o grupo de trabalhadores especializados em libertação magnética de espíritos aprisionados em regiões dolorosas sob o comando da nobre senhora Isabel de Portugal. Vestida com traje largo e simples, que exteriorizava suave claridade procedente do espírito, sem qualquer sinal exterior de grandeza, a Santa da Caridade trazia na mão direita um bordão de substância transparente, levemente azulada, enquanto a sua aura irradiava incomparável majestade. Aproximadamente 50 colaboradores apresentavam-se equipados com redes muito delicadas e macas alvinentes, alguns archotes apagados e mais ou menos 10 enfermeiros encontravam-se a postos. A um sinal do Dr. Inácio, Alberto e eu nos acercamos da comandante, sendo apresentados na condição de aprendizes daqueles serviços específicos de socorro aos infelizes espirituais. Expressando um sorriso de indefinível beleza e humildade, a senhora nos distendeu uma nívea mão, com dedos delicados, que osculei com emoção e reconhecimento pela oportunidade que me facultava junto aos seus cooperadores. Não disse qualquer palavra, nem era necessário enunciá-la. O amor irradia sentimentos que o verbo não pode traduzir. Antes de descermos ao abismo terrestre, e porque todos nos encontrássemos em silenciosa expectativa, a entidade santificada exorou a proteção do médico divino para o ministério de amor, e silenciando avançou por todos nós, seguida na direção do querido planeta. Seria difícil para mim explicar o admirável fenômeno de volitação que nos reunia sobre a mesma vibração no harmonioso deslocamento. Podíamos ver-nos aproximando da terra que se agigantava diante de nós, até pararmos em lugar lúgubre. Não haviam passado 20 minutos, segundo os meus cálculos, e sentíamos as emanações deletérias da região enfermiça e sombria, onde nenhum sinal de vida se manifestava.
Ao lado de pântanos pútridos, cavernas se abriam profundas em montanhas escuras que limitavam a área do Paul dantesco. Reunimos-nos à borda do lamaçal, demos-nos conta da escuridão reinante, como se nuvens carregadas cobrissem a área, vez que outra sacudida por trovões espocantes, relâmpagos velozes. Simultaneamente, o exalar da matéria em decomposição, os fogos fátuos que eram percebidos, falavam sem palavras sobre a zona mórbida em que entrávamos. À medida que nos adaptávamos ao ambiente hostil, percebemos as emanações carregadas que subiam do lodo, tornando sempre mais densa as nuvens que pairavam ameaçadoras, como se estivessem carregadas de tormentas incomuns, prestes a desabar, frenéticas e destruidoras. A senhora postou-se à frente, enquanto os cooperadores de imediato a seguiram, formando uma fila indiana, silenciosa e austera. O nosso pequeno grupo ficou entre os que carregavam as tochas e os padioleiros vigilantes. Erguendo o bordão, que derramava suave claridade, iniciou-se a marcha sobre o tremendal. Os archotes foram acesos e produziu uma luz branca que não se expandia, suficiente, porém, para iluminar o charco que borbulhava, ameaçador. Acompanhando o Dr. Inácio e Alberto, que sempre seguiam as pegadas que eram deixadas pelos visitantes, eu mantinha a mente em Jesus e os sentimentos adornados de compaixão. Nesse estado de alma, pude perceber que, de momento a momento, na sombra das lamas agitadas, erguiam-se cabeças que clamavam por misericórdia e apoio para logo afundarem no lodo asfixiante. O vozerio, as exclamações, os pedidos de socorro, as queixas, misturavam-se a blasfêmias e recriminações, que aumentavam à medida que nos adentrávamos pela furna aberta na rocha, por antigas correntes d'água que a tornava perigosa e escorregadia. Sem nenhuma palavra, conseguia captar o pensamento do Dr. Inácio Ferreira, infundindo-me ânimo, silenciando-me as inquietações que começavam a assaltar-me. A densa treva era cada vez mais escura, impedindo quase a irradiação dos archotes acesos. Entre um e outro relâmpago, podemos perceber que acima do lamaçal pairavam entidades perversas que pareciam flutuar no ambiente, de aspecto indescritível, que as gravuras religiosas não conseguem imitar, pelo seu aspecto degenerado e apavorante, que aplicavam relhos naqueles que se erguiam do charco imundo, suplicando amparo. Bradavam uns: são os perturbadores da ordem que nos visitam, objetivando roubar nossos escravos. Pancada neles! E gargalhadas estentóricas produziam estranhos ecos na furna imensa. Ataquemo-los! Gritou alguém de aspecto feroz, exibindo sua caratonha deformada, enquanto ameaçadoramente eliminava fumaça arroxeada pelas narinas, erguendo bidentes e chibatas que estalavam no ar pesado. E, como logo voltava à escuridão, passado o instante do relâmpago, somente ouvimos os protestos e desafios, que não recebiam qualquer resposta. A caravana avançava decidida, entre acusações e agressões verbais, até que vimos erguer-se o bastão da senhora e os archotes aumentaram a luminosidade. Neste momento apresentou-se uma área imensa dentro da caverna, na qual pareciam espíritos aprisionados às paredes, fazendo recordar algum dos suplícios da mitologia grega. Surrados, sem piedades, outros acorrentados por pés e mãos, carregando pedras pesadas, removendo-as de um lugar para outro, enquanto no lodo, afogando-se sem cessar, inúmeros se erguiam e novamente desciam, em terrível e inominável sofrimento. Novamente o bordão se ergueu, e as redes foram atiradas sobre o lameirão, tornando luminosas as malhas que pareciam pirilampos sobre o lodo. Muitas cabeças que se erguiam, percebendo o recurso que poderia ser salvador, agarravam-se à rede e gritavam por socorro, enunciando os nomes de Jesus, de Deus, de Maria, de alguns dos santos das suas antigas devoções, alardeando arrependimento, suplicando amparo. De energia magnética muito bem constituídas, o novo sinal das redes foram puxadas pelos braços fortes dos seus condutores e observamos que, enquanto algumas se despedaçavam, deixando no lugar, em agonia, aqueles que as seguraram,
outros eram colhidos e arrastados até os caravaneiros, que os retiravam e os colocavam debilitados nas macas, de que de imediato eram distendidas para os receber. Por algumas vezes se repetiu o admirável concurso de proteção aos infelizes. Percebendo a ocorrência, seres monstruosos que haviam sido vítimas de zoantropia por hipnose, eles tinham faces de animais, pela hipnose dos seus algozes, e que se deslocavam no ar tentando impedir o atendimento, eram rechaçados por outras redes protetoras que foram atiradas sobre o grupo, impossibilitando qualquer investida maléfica dos dominadores da região. Enquanto se tratava uma verdadeira batalha em que os perversos administradores da área purgatorial tentavam anular o esforço dos missionários do amor, o venerando Eurípides acercou-se de uma parede que exudava putrefação. Rompeu com as mãos as correntes que prendiam um espírito desfalecido e deformado, que lhe tombou nos braços, antes que os sicários vigilantes pudessem interferir. Ato contínuo, 2 auxiliares tomaram-no e colocaram em uma maca protetora, iniciando-se o retorno, deixando para trás o abismo aterrador. Neste comenos, cães foram trazidos e atiçados contra a caravana. Não me atrevi a olhá-los na escuridão banhada levemente por archotes e os relâmpagos contínuos, porque o benfeitor me inspirava a oração e a um mergulho íntimo no amor de Deus. Mais tarde vim a saber que se tratavam de terríveis mutilações experimentadas pelo perispírito de muitos seres desditosos que se vitimavam na terra e foram arrastados para aquele local infeliz, onde experimentavam hipnoses terríveis e deformantes. Quando, por fim, chegamos à orla daquele verdadeiro purgatório, que superava tudo quanto a imaginação pudesse definir, observamos que os espíritos recolhidos foram de imediato atendidos com fluidoterapia, recebendo ligeiro asseio, atendimento para que viessem a adormecer, a fim de não serem criados impedimentos na viagem de retorno ao hospital. Novamente, sob o comando da rainha Isabel, a caravana ascendeu e, à medida que se aproximava da nossa comunidade, podíamos ver o querido planeta mergulhado em sombras, menos densas do que aquelas localizadas onde estivermos, banhando-nos na claridade das estrelas, no céu, onde a cidade onde residíamos. Logo chegamos, os pacientes foram levados com um grupo de visitadores, enquanto o enfermo espiritual, que fora retirado da parede da caverna, foi encaminhado à parte inferior do nosso pavilhão para receber o tratamento que lhe seria dispensado. Só então fui informado pelo Dr. Inácio que se tratava de Ambrósio, que motivara a excursão de misericórdia e de socorro. Não obstante, também já fossem credores de auxílio aqueles outros que vieram trazidos ao núcleo de renovação e tratamento. Meus amigos, essa descrição que tivemos agora, ela está repetida em inúmeros livros. Então, é um método comum no plano espiritual para recolher desses locais de sofrimento espíritos que já estão arrependidos, já estão prontos para seguirem adiante em sua evolução. Espero que tenhamos aprendido bastante e espero a companhia de vocês nos capítulos seguintes. Abraços!